Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o verso de número 7, está escrito: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Provações. O ribeiro seco. Provações em meio à escassez. Foi estudioso, pregador, comentarista Matthew Henry que afirmou: algumas vezes Deus leva o seu povo a um deserto para poder falar-lhe com tranquilidade. Deus havia guardado o profeta por entre todos os perigos. Profeta Elias, quer dos relacionados com a perseguição por parte de Acabe, como também com a falta do necessário para a subsistência. Deus proveu o profeta de perfeita segurança, mesmo ali, habitando entre os juncos do ribeiro de Querite. Deus lhe trouxe água para beber e alimento para o seu corpo. Ali naquele lugar, durante esse tempo de provas, como uma muralha de proteção, Deus estava ao lado e com o profeta Elias. Quando nós olhamos para as Escrituras, sobretudo para os Salmos, você deve lembrar que os Salmos fazem parte das Escrituras. Jesus disse, quando ele conversou, por exemplo, com aqueles discípulos no caminho de Emaús, depois que ele ressuscitou, ele falou: honestos, porventura vocês não leram, não ouviram a respeito de mim, do que está na lei, nos Salmos e nos profetas? Os Salmos, especialmente, eles colocam, falam, usam expressões da proteção de Deus, como escudo, fortaleza, socorro, sol. Ele é o guarda que não dorme e nem dormita, o guarda de Israel. O Senhor é assim, aquele que nos protege, e nós nunca devemos duvidar da proteção de Deus. Deus nos protege e cuida de maneira específica de cada um de nós. Não importa o que passemos, Deus cuida de nós. Jesus disse que o Senhor cuida das aves dos céus, dos lírios do campo. Nós valemos muito mais do que as aves dos céus e do que o lírio do campo. Nós somos a coroa da criação. Fomos amados, fomos redimidos, comprados, lavados pelo sangue do Senhor. Somos valorosos para Ele. Mas, olhando para o texto, a pergunta é: o que aconteceu? A Bíblia diz que algum tempo depois o riacho secou. O riacho secou. A seca ainda não tinha acabado. A chuva ainda não tinha sido enviada. Mas a Bíblia diz que o ribeiro, porém, secou. O que estava errado com Elias? Seria o caso de Deus ter desistido do profeta? Teria ele feito algo que desagradara tanto a Deus? Então, por que Deus permitiu tudo isso? O ribeiro secou. E agora, como subsistir? Há momentos que nos sentimos exatamente assim. É como se Deus
esquecesse de nós. É como se o nosso ribeiro secasse. É como se nosso querite, onde nós bebíamos água fresca, onde nós levávamos as nossas mãos, enchíamos e trazíamos a nossa boca, e a água dessedentava a nossa sede. Parece, é verdade, sim. É por isso que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, escreveu a sua carta no primeiro século da era cristã e disse: Elias era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, chorava e ria. No momento era um homem cheio de tanta convicção que vai à presença do rei Acabe lá no palácio e diz a ele: tão certo como o Senhor vive, o Senhor que eu estou na presença dele, ó Acabe, os céus serão cerrados, não vai chover conforme a palavra da minha boca. Homem destemido, corajoso, mas no outro tempo ele está no ribeiro secou. Pode ser que Elias tenha pensado, tenha imaginado, tenha elucubrado, tenha dito na alma. Pode ser. Porque é assim com você, não é verdade? Vez por outra você pergunta, como salmista: o meu Deus, onde está? Até quando, Senhor? Olha o Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Por 4 vezes a expressão. Olha a expressão do salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Olha a expressão do salmista: volta ao teu sossego, ó minha alma, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. É da natureza humana. É peculiar a mim e a você. Sentimos-nos como se a bênção de Deus não mais nos alcançasse. Por momento, estávamos animados. Deus estava sempre lá, cobrindo-nos de bênçãos. A vida parecia ter algum sentido, mas de repente vem os momentos em que enfrentamos aquelas provas que Deus envia para nos ensinar a depender dele e crer nele, mesmo que tudo pareça estar contra nós. Elias estava sendo educado para crer e confiar em Deus. Pense bem, meu irmão. Pense bem, minha irmã. O ribeiro não secou de um dia para o outro. Dia a dia, Elias ficava ali observando as águas do ribeiro. Elas foram secando aos poucos. Diz a Escritura, algum tempo depois. Imagine quantas coisas teriam passado pela mente do profeta. Onde é que eu fui me meter? Porventura não estaria tudo muito melhor se eu estivesse em Gileade? Agora o que tenho a fazer é aguardar o ribeiro secar e eu morrer. Teria porventura o diabo tentado o profeta a concluir que teria começado uma obra fracassada? E que Deus não é tão bom assim? Com certeza, queridos, aqueles foram dias de muitas lutas no coração de Elias. E quanto a nós? Porque somos tantas vezes derrotados enquanto enfrentamos lutas semelhantes? Não seria porque não estamos com os olhos fixos naquilo que Deus está querendo nos ensinar? E sim nas circunstâncias? O que Deus estava ensinando ao profeta? Você se lembra do relato no Novo Testamento, do Monte da Transfiguração?
Os discípulos não mais queriam descer do monte, preferiam ficar ali desfrutando daquela bênção tão imensa. O ribeiro não ia correr para sempre. Elias estava sendo ensinado a crer em Deus, a não se preocupar com o dia de amanhã. Mas há uma coisa muito interessante aqui, eu quero dizer a vocês. O ribeiro era a provisão natural. Ele já existia antes. Ele voltou a correr depois da encerrada seca. Elias estava ensinado a crer em Deus, não na provisão natural. Que você, meu querido, pondere bem isso. Deus não poderia dar-lhe água por um meio milagroso, como fez com o povo no deserto, dando-lhe água que fluiu da rocha? É claro que podia. E por que Deus não agiu mais uma vez assim? Ele estava mostrando ao profeta que estava mudando de direção. Havia outras coisas a aprender e a ser experimentadas pelo profeta. Elias não iria ficar em Querite para sempre. Os versículos seguintes nos esclarecem isso. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta. Capítulo 17, verso 9. Deus queria o profeta em outro lugar. Às vezes cremos que Deus permite que certas coisas terríveis nos aconteçam e que o nosso ribeiro seque. Meu irmão, é provável que Deus esteja levando-o a outro lugar, onde haverá de continuar a abençoá-lo. Ele só está mudando a direção, os propósitos. Vivemos em constantemente aprendizado. Nós não olhamos para as Escrituras e encontramos o profeta se queixando, orando e dizendo: Senhor, o que está acontecendo? A água está acabando, manda mais água. É maravilhoso notar que o texto diz: depois de alguns dias, o riacho secou. Então lhe veio a palavra do Senhor. Que maravilha! A palavra do Senhor o salvou. O socorro foi imediato. O problema mal começou e Deus já havia providenciado a solução. Se Deus estiver fazendo o seu ribeiro secar, certamente Ele estará também providenciando outro meio para abençoar sua vida. Nessa tarde eu quero, esse dia, convidar você a olhar assim. É bem provável que Querite seque. É bem provável que seque. Deus vai levá-lo a Sarepta para continuar o trabalho dele em sua vida, no seu coração. E eu encerro olhando para esta passagem. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. O ribeiro seco. Provações em meio à escassez nos ensinam que Elias era um homem de oração. Elias era um homem que obedecia a Deus. Elias era um homem que descansava em Deus, que creu em Deus, mesmo quando o ribeiro de Querite secou.